E aí pessoal, esse é um corte do canal Irmãos Dias Podcast. Entenda como os grandes players manipulam o Bitcoin e outras criptomoedas após a aprovação das ETFs. Já aproveita e curte, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vamos lá, André. Primeiro, assim, a gente tem que passar para os amigos que estão nos ouvindo um conceito que muitas pessoas não percebem. Todo mundo comemorou muito a aprovação das ETFs do Bitcoin, as ETFs do Ethereum, e estão desejando enlouquecidamente a ETF da Solana. Mas pensem se vocês forem o gestor de um fundo ou de uma ETF de Bitcoin e você acabou de ser aprovado e você começou a rodar o seu fundo, a sua ETF. E você é obrigado, então, a comprar, você quer comprar 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares em criptomoedas. Como você vai proceder? Você vai colocar uma ordem de compra imediata de 1 bilhão de dólares em Bitcoin? Não. Se você fizer isso, o preço do Bitcoin dispara e você não conseguiu comprar nem sequer 1/10 ou 1/1000 do que você queria. Então, o que um grande gestor e o que um grande fundo precisa fazer? Ele precisa literalmente travar o movimento do ativo, ele tem que deixar o ativo ficando de lado por um bom tempo e ele utiliza aí para isso robôs que funcionam para a acumulação de um ativo. O robô que, vamos lá, ele emite uma ordem de compra de 3 BTCs, o papel sobe com os 3 BTCs comprados e dele vende 2, empurrando o preço para baixo. Então 3, 2, 3, 2, 3, 2, e isso produz a lateralização que a gente está vendo o BTC sofrer e que o Ethereum também está sofrendo após a ETF do Ethereum ter sido liberada. Nesse momento atual, a gente está vendo que o Trump tem como objetivo sim criar uma reserva de BTC para o governo americano. Isso é o que ele tem falado bastante, ele tem comentado bastante. Bom, se o governo americano tentar fazer isso, vocês acham que ele vai sair comprando o BTC a rodo? Não. Ele vai fazer o mesmo processo. Então esse momento de lateralização que a gente está percebendo dentro do BTC, ele funciona como em todo o mercado financeiro. Quando você observa qualquer gráfico e você vê o gráfico trabalhando dentro daquilo que a gente chama de uma congestão, que é basicamente um retângulo, são topos e fundos do mesmo nível, sem que o ativo nem suba nem caia muito, e é o que o BTC está fazendo agora, você tem que ter uma definição. Nós estamos com um tubarão atuando nesta região. Tem institucional se posicionando nesta área de preços. E o que a gente está vendo no BTC, o que a gente está vendo no Ethereum nesse instante é justamente isso. Os grandes players, os grandes institucionais estão se posicionando nesse momento e eles ainda não compraram tudo o que eles gostariam de comprar. Então, para nós, pessoas físicas, cientes dessa informação, o que a gente pensa em fazer? Vamos deixar o BTC chegar próximo dos últimos fundos e ali vamos procurar pelos nossos sinais de entrada para ir comprando o nosso BTC junto com o que esses tubarões estão fazendo, para que depois que eles tiverem comprado tudo o que eles quiseram, aí eles deixam o BTC subir e nós vamos ter novos movimentos de alta dentro dessas criptos. Essa a dinâmica que o mercado financeiro procura entender e é isso que a gente está observando no BTC nesse instante. Mas você acredita que em 2025 a gente ainda vai ter uma força de alta significativa? História? Sim. Se você perguntar assim, tá, História, qual que é o teu alvo para BTC para o atual verão de criptos que a gente está vencendo? O meu alvo nesse momento fica na faixa entre 215 a 240 mil dólares. Esse é meu alvo para o final desse ciclo de cripto que a gente está vendo agora. E quando é que tu diria que nós vamos ter o final desse ciclo? Bom, à medida que a gente começa a estudar o componente de ciclo de mercado financeiro no Bitcoin e começa a entender também o ciclo macroeconômico americano com a entrada do Trump agora neste ano, a expectativa para a produção de algum topo no cenário de criptomoedas e até mesmo no cenário de renda variável dos Estados Unidos, para mim, fica em torno de maio e junho de 2026. Ali seria um momento que eu estou pensando em reduzir a minha exposição em criptos e reduzir minha exposição até mesmo em renda variável americana, porque eu entendo que ali o mercado provavelmente já vai estar começando a apresentar sinais de exaustão. Maio de 2026. Entre maio e junho de 2026 seria o ponto crítico. Por que maio? Porque se a gente começa a olhar estatisticamente o mercado americano e o mercado brasileiro também, nós identificamos que o mês mais frequente de topo do ano no mercado americano foi o mês de maio. Então é um mês que costuma acontecer algum tipo de correção de realização. Inclusive nos Estados Unidos tem um ditado que diz assim, sell in May and go away, que seria venda em maio e vai embora.
porque eles entendem que começa um processo de vendas, esse processo de vendas costuma perdurar até outubro, que geralmente é o mês que marca fundos no mercado americano e também aqui no mercado brasileiro. Então essa sazonalidade, ela é uma sazonalidade importante dos amigos que estão nos ouvindo entender. Outro ponto bastante importante da gente capturar é que dentro dessa sazonalidade a gente tem 2 meses muito fortes na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana. E os 2 meses mais fortes de Bolsa Brasileira e Americana são abril e novembro. Então esses são os 2 meses que, se a gente tem que estar em algum mês do ano posicionado em Bolsa Brasileira, é o mês de abril e o mês de novembro, porque estatisticamente falando são os meses com maior retorno de Bolsa, tanto a Brasil quanto os Estados Unidos, são esses 2 meses específicos. E aí, justamente o mês de novembro, pessoal, e o mês de abril juntos, eles compõem aquilo que os americanos chamam de 6 Golden Months. São 6 meses de ouro para a renda variável. São uma época do ano que estar posicionado em renda variável é muito mais interessante do que estar posicionado o ano inteiro. Qual que é essa época? Vai de outubro até maio. Então esses 6 meses são 6 meses que têm um retorno em torno de 2,5 vezes do retorno observado se o cara fica comprado de janeiro até dezembro. Por isso que a maior parte dos investidores americanos trazem mais dinheiro para a bolsa nessa época do ano e aqui no Brasil também. E por isso que eu estou entendendo maio de 2026 como um período possível de topo para criptomoedas e para mercado de renda variável americano. Para o Brasil vai ser um pouquinho diferente, porque a gente tem a eleição presidencial. Sim, que é um momento crítico ali também, né? Que é um momento crítico, muito crítico. Então, essas observações elas são importantes, entender como funciona o deslocamento do dinheiro dentro do mercado financeiro, para que a gente possa entender se vai acontecer uma movimentação de alta maior ou menor dentro do universo de criptos. E voltando para um ponto que é importante a gente ter em mente, a questão que o André comentou agora há pouco, da taxa de juros americana e da taxa de juros brasileira. Hoje a gente teve realmente uma redução na taxa de juros americana. Isso é uma notícia positiva para as criptomoedas, tá? Porque no momento que a gente reduz a taxa de juros americana, isso produz instantaneamente o acionamento de um combustível fundamental para que as criptomoedas subam. Qual é o combustível fundamental para que Bitcoin, para que Ethereum, para que as altcoins consigam subir, gente? Dinheiro. Ou seja, mercado, para que ele suba, ele precisa de dinheiro. Baixou a taxa de juros. Baixou a taxa de melhora juros. a economia. Isso faz com que o M2 global, entenda, o M2 global é um gráfico que tem como objetivo mostrar quantos dólares estão circulando no mundo neste momento. Então, basicamente, é a liquidez global. Quando você tem uma queda na taxa de juros americana, a pessoa que está com o seu dinheiro numa renda fixa americana, ela vai tirar o seu dinheiro dali, porque ela vai estar vendo que a rentabilidade dele vai ter caído, não vai estar tão atraente. Ela vai trazer o seu dinheiro para outros mercados que podem ter um potencial de alta maior. E um desses mercados que pode se beneficiar realmente é o mercado de criptos. O mercado de criptos. O Stormer, e essa... Porque assim, o Trump, ele lançou a cripto dele, né? Sim. E teve muita gente que no dia comprou e depois a gente viu que teve uma queda. O que você acha dessa criptomoeda? Você acha que já teve o hype? Você acha que... Porque foi muito comentado esse assunto. E aí eu falei, deixa eu perguntar. Sim. Muita gente do mercado cripto até ficou puto, né? Sim. Em verdade, as pessoas que estudam o mercado cripto de uma maneira mais séria não gostaram, obviamente, do lançamento dessa criptomoeda, porque é uma bagunça. Na verdade, é uma meme coin, é uma coin que por trás dessa cripto não tem absolutamente nenhum projeto realmente sólido, alguma coisa que vá produzir uma modificação na sociedade como um todo. Então, é uma meme coin. Tá? E sendo uma meme coin, sendo mais uma meme coin, isso, digamos assim, tira a credibilidade do universo de criptos. Então, uma coisa é tu falar de um token que tem uma utilidade. Então, vamos pensar num token como o Pendle, que tem utilidade. Vamos pensar num token como a Uni, que é da Uniswap, que tem uma utilidade. Vamos pensar em um Pendle, por exemplo, com um token, por exemplo, como uma FET, que é um token relacionado à inteligência, 3 empresas que produzem inteligência artificial. Isso são tokens que têm um projeto por trás. Quando tu fala de um token como o do Trump, não tem nada por trás. É só o nome Trump. Quando tu fala, por exemplo, de uma Shiba Inu, também é só uma foto de um cachorrinho bonito. Quando a gente fala, então, por exemplo, desse tipo de situação,
essas são meme coins que não tem nada por trás. E elas vivem de hypes, vivem desse tipo de faminha instantânea e rápida. E a gente tá agora com um dilema muito grande, sabe, Carol e André, dentro do universo de criptos, que é uma pergunta muito importante. Será que nós vamos ter altcoin season nesse ciclo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm começado a se fazer. E só para, digamos assim, traduzir isso para o português, para quem não está muito acostumado com isso. Quando o universo de criptos começa a subir, quem começa a subir primeiro é o BTC. Então o Bitcoin começa a subir, isso começa a chamar a atenção de todo mundo. O Bitcoin está subindo, o Bitcoin está subindo. E pessoas que nunca sequer pensaram em trabalhar com cripto, vão lá e compram alguma coisa de Bitcoin. E aí quando elas veem aquela alta forte que o Bitcoin teve, o movimento forte do Bitcoin, elas pensam, pô, esse negócio de Bitcoin é interessante, só que agora já subiu muito. Quando o Bitcoin começar a cair, o que acaba acontecendo? As pessoas tiram o seu dinheiro do Bitcoin e começam a comprar outras criptos menores. E daí inicia o que a gente chama de altcoin season, que é a época em que as criptos menores, como por exemplo Link, NIR, FET, Filecoin, XRP, começariam a subir de maneira mais forte com a entrada do dinheiro que está saindo do Bitcoin e agora começa a levantar essas altcoins. Bom, qual que é o problema que as pessoas estão dizendo que talvez nesta fase de verão de criptos a gente não tenha altcoin season? E todo mundo fica muito esperando a altcoin season, viu? Porque às vezes é um projeto que você vai ganhar um absurdo, são né? aquelas que sobem 1.000, 2.000, 3.000%. Então por que está todo mundo preocupado com o cenário atual e achando que talvez não tenhamos altcoin seasons? Porque neste momento de verão de cripto, meus amigos, a gente tem uma quantidade muito grande de projetos. Nós estamos com milhares e milhares de tokens diferentes que são, digamos assim, completamente até desconhecidos pelo público maior e não vai ter dinheiro para subir todas essas criptos menores ao mesmo tempo. Então tá todo mundo se perguntando, tá, esse ano a gente vai ter altcoin season com tantas criptos assim aparecendo com tantos tokens como Trump da vida, como Melania da vida, como o WIF da vida, como Júpiter da vida. Então, a dúvida que existe é essa. No meu entendimento, nós teremos, mas vai ser diferente. Então a gente está vendo um cenário de criptos muito diferente do que a gente viu nos outros verões. Nesse cenário atual de altcoins, a gente vai ter altcoins que vão subir muito, 100, 200, 300% em um curtíssimo espaço de tempo. E depois vai entrar um processo de correção bem agudo dentro daquilo que a gente chama de pump and dump, que é uma puxada forte para cima, depois um recuo intenso. E isto vai requerer da pessoa que está trabalhando com cripto ser muito mais rápida na entrada e na saída. E é mais esse difícil. é um momento difícil, né, Stormer? Porque Exato. o que acontece que eu vejo muito? E eu não sou especialista em cripto como você, claro. Mas assim, eu vejo colegas meus que compram lá 7, 8, 9 criptos. O que acontece? Ele entrou no momento que vai subir e tudo bem. Só que na hora de sair ele não sabe. Ele não